Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Knicks for Clicks, podcast onde eu irei conversar sobre a camisa que entorta a varão na NBA, o título colossal New York Knicks. Se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar da vitória do Knicks em Detroit. Pelo amor de Deus, finalmente o Knicks conseguiu fechar essa série, termina aí 4-2 pro Knicks. Em mais uma partida muito difícil, resolvida nos segundos finais e pelo jogador decisivo do ano, o jogador mais decisivo do planeta, Jalen Brunson. Mais uma vez decidiu esse jogo pra gente, que a gente precisou muito dele, porque hoje o Towns não apareceu pro jogo, o Towns terminou o jogo com 10 pontos e 6 faltas, mas o Brunson teve ajuda, né? O Anunoby e o Michael Bridges jogaram muito bem esse jogo, e finalmente o Knicks conseguiu vencer o Detroit, e agora a gente vai enfrentar o Boston Celtics, mais um nêmesis aí do Knicks. E sinceramente, analisando a série aí contra o Pistons, se o Knicks vencer um jogo contra o Celtics, vai ser muito, viu? Podem se preparar aí pra momentos bem difíceis aí, porque se a gente for analisar todos os jogos da série, e principalmente esse jogo que aconteceu hoje, o Knicks é um time muito instável, principalmente porque não consegue se manter na defesa, e o Knicks nesse jogo conseguiu abrir vantagem várias vezes e perdeu a vantagem completamente várias vezes em sequência. Então a gente brincou muito com o perigo nesse jogo, mas no fim deu vitória do Knicks por 116-113. Como eu venho falando na série já há alguns jogos, o Knicks tem 3 pontos de ênfase para enfrentar o Pistons. Começar bem os jogos, colocar o Towns no garrafão e ele ser bastante agressivo para forçar a defesa do Pistons a ter que dobrar em cima dele antes que ele chegue na cesta e fazer um terceiro quarto bom, o que não tinha acontecido nenhuma vez na série. E em nenhum jogo dos 6 jogos o Knicks conseguiu fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. E não foi nesse jogo também não. Como eu disse lá no início, o Towns jogou muito mal e não foi agressivo esse jogo. Mas mesmo assim o Knicks começou muito bem. O primeiro quarto começou agressivo, ou seja, o ponto de ênfase de começar bem o primeiro quarto o Knicks conseguiu abrir uma diferença de 14 pontos no primeiro quarto. E a defesa estava muito bem, na medida do possível, né? Com Brunson e Towns no time, é impossível ser uma defesa completamente fechada. Mas o time conseguiu jogar muito bem, abrir 14 pontos de diferença e parecia que estava sob o controle do jogo. Não teve nenhum momento em que o Pistons parecia que tinha chances. Nesse primeiro quarto, tanto o Brunson como o Michael Bridges jogaram muito bem, o que foi uma tendência do resto do jogo. Os dois jogaram bem o jogo inteiro. E o Towns, como eu disse, muito pouco participativo, o que é muito ruim para o Knicks. Apesar do Knicks ter vencido por 14 pontos de diferença, isso chamou minha atenção, o fato do Towns não ter participado muito do jogo. Porém, essa diferença de 14 pontos que o Knicks criou no primeiro quarto desapareceu no segundo quarto no momento em que o Knicks colocou os reservas. E aí, desde o início, o Pistons começou a tirar a diferença, o Knicks bateu cabeça na defesa, só que a defesa do Pistons não estava muito bem acertada não. O Knicks teve muitos arremessos livres e errou muito, né? O McBride fez uma série horrível, sim, ele é o principal jogador que vem do banco e não conseguiu produzir nada. O Mitchell Robinson, o pivô, que também entra aí que basicamente o Knicks tem uma rotação agora de 7 jogadores, então o Mitchell Robinson entra sempre no lugar do Towns, só que o problema é que ele tem uma mãozinha de margarina, né? Ele não conseguia segurar uma bola, então ele recebeu vários passes e não conseguia segurar nada, então o Knicks piorou na defesa e não conseguia acertar nenhum arremesso. O quarto foi tão ruim que a diferença de 14 pontos evaporou e o Knicks terminou o segundo quarto perdendo por 2 pontos, ou seja, o Pistons fez 16 pontos a mais que o Knicks nesse quarto. Ou seja, essa foi a tendência do jogo. O Knicks se acertava, jogava bem, abria a diferença e aí derretia e o Pistons conseguia virar. E aí, como eu vi falando dos 3 pontos de ênfase para enfrentar o Pistons, o Knicks entrou ligado no terceiro quarto. Como o Knicks tinha perdido todos os terceiros quartos até esse momento, além de ter perdido o segundo quarto e ter terminado perdendo o primeiro tempo, o Knicks não fez nenhuma jogada pro Towns, né? Isso é uma receita para o fracasso contra o Pistons, né? O Towns precisa participar do jogo e não participava. Como eu venho falando dos pontos de ênfase que o Knicks precisa para vencer o Pistons, o outro ponto de ênfase que estava faltando era jogar bem o terceiro quarto, algo que não tinha acontecido ainda e era essencial, já que o Pistons estava na frente já desde o início do quarto. E o Knicks, pela primeira vez na série, conseguiu fazer um bom terceiro quarto. Depois de perder todos os terceiros quartos da série, o Knicks jogou bem, matou a bola de 3 do Pistons, o Pistons não conseguiu arremessar de 3 nesse quarto, e o Knicks foi abrindo diferença, e o quarto terminou com 11 pontos de diferença para o Knicks matando a bola de 3 do Pistons, e com uma defesa decente de garrafão, conseguiu abrir diferença. O que não nos deu esperança de que o Knicks poderia aí manter essa diferença até o final do jogo, porque no último quarto o Knicks costuma jogar bem. Só que hoje não foi assim. Deu tudo errado no último quarto. E o Knicks não jogou
absolutamente nada o quarto inteiro. Foi tão ruim que o Pistons abriu uma diferença de 7 pontos de vantagem, faltando menos de 5 minutos para terminar a partida. O Knicks estava ganhando de 11 pontos contra um time que tem dificuldades imensas de criar jogadas e tomou cesta atrás de cesta e não conseguia fazer nada. O Jalen Brunson não acertava nada, o Towns nem tentava arremessar. Pistons com 7 pontos de vantagem. Eu já estava, sim, descrente, achando que o Knicks ia perder esse jogo. O Towns completamente horrível. Como eu disse, isso é uma receita para derrota, ele não atacar o garrafão. Eu acho que é simplesmente inacreditável que o Thibodeau não faça nenhuma jogada pro Towns atacar o garrafão, sendo que é muito claro que isso é essencial pro Knicks tirar vantagem contra o Pistons, mas não aconteceu e a gente estava perdendo por 7 pontos. Só que aí, no fim, o jogador mais decisivo do planeta apareceu, fazendo ponto na marra. O Jalen Brunson não estava jogando bem o último quarto. O Brunson jogou bem o jogo inteiro, terminou o jogo com 40 pontos, mas nesse último quarto ele estava errando tudo, igual o resto do time, mas fazendo ponto na marra. Ele foi lá e foi tirando a diferença, e o Knicks conseguiu aí na defesa e com ponto na marra aí empatar o jogo e ter a chance da vitória com o último arremesso. O Pistons teve um ataque e o Knicks não conseguiu pegar o rebote ali com 20 segundos faltando. O Tibbs pediu tempo e aí o Knicks veio para a última jogada. Nesse momento já estava sem o Towns, que tinha saído com 6 faltas, então era óbvio que a jogada ia para o Brunson. Só como tinha 20 segundos, o Brunson pegou a bola e tentou gastar tempo. Só que aí ele conseguiu ali ter um pequeno espaço e fez um crossover que o marcador dele, o Emin Thompson, caiu pro lado. E aí ele avançou e ficou completamente livre para arremessar de 3, subiu pro arremesso, fez a bola e abriu os 3 pontos de diferença que deu a vitória pro Knicks. E, mais uma vez, provou que é o jogador mais decisivo do planeta, por isso que ele recebeu o prêmio de Clutch of the Year. É realmente inacreditável o que o Brunson fez hoje, porque depois que o time tinha perdido totalmente o tato da partida, tinha perdido totalmente o feeling da partida, ele foi lá e fez ponto na marra, e na última bola do jogo fez um drible maravilhoso que tirou o marcador dele e ele subiu sozinho para fazer o arremesso. Bola de 3 pontos de diferença. O Pistons tinha mais 5 segundos para poder empatar o jogo, mas o Knicks apertou na defesa e eles não conseguiram nem arremessar. Vitória do Knicks, fechando a série, 4-2, 3 vitórias em Detroit. E finalmente a gente passa da primeira fase, que era uma obrigação, entre aspas, e agora a gente vem para o momento decisivo da temporada, que é conseguir enfrentar o Boston. Como vocês devem saber, o Knicks não venceu o Boston nenhuma vez na temporada, e não é que só perdeu, foi humilhado a maioria das vezes. Sim, os jogos não tinham nem possibilidade de vitória para o Knicks em nenhum momento. Desde o primeiro quarto, o Boston já conseguia abrir mais de 20 pontos de diferença. Então é um momento, sim, muito importante para ver se o Knicks tem alguma reação contra o Boston. Para ser sincero, eu acho que não. Eu acho que a segunda rodada vai ser o fim da temporada do Knicks. Mas vamos ver o que acontece. Vamos ver se pelo menos o Knicks consegue dar trabalho pro Boston, né? Vamos ver se o Knicks faz o Boston suar para vencer. Porque a defesa ruim de garrafão do Knicks e o fato do Knicks ter um plano de jogo que deixa o adversário arremessar de 3 é tipo assim, melzinho na chupeta pro Boston, né? O Boston é o time perfeito para destruir o Knicks. Mas vamos ver se o Knicks consegue deixar o jogo apertado até o final do jogo. Porque se o jogo estiver apertado no finalzinho do jogo, a gente tem o jogador mais decisivo do mundo. Então é muito importante que o Knicks consiga jogar esses jogos com o Boston e deixar o jogo ganhável, o jogo ali apertado no final da partida, porque aí dá pra gente sonhar em ganhar pelo menos um jogo do Boston. Por hoje é só, pessoal. Tô muito feliz depois de um jogo bem tenso, de fortes emoções, mas deu tudo certo no final. O Knicks venceu e passou de fase. Eu fico por aqui. God bless e good night.